E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 41. Se você não está inscrito nesse canal ainda, considere se inscrever e deixe seu like na confiança, porque aqui o conteúdo é de boa qualidade, você ajuda muito a gente, com apenas um clique, a chegar a muitas outras pessoas. Então, desde já, muito obrigado. Cara, esse é o vídeo 41, toda semana aqui, se você é a sua primeira vez no canal, toda semana eu posto 4 vídeos, né? Então, essa é a 11ª semana, ou seja, cara, foram 10 semanas, passou, porra, muito rápido. 10 semanas são, o quê? 2 meses e meio, né? Quase 3 meses, caraca. Uau! E 40% da meta batida, porque são 100 vídeos, né? O objetivo é bater 100 vídeos, as coisas estão avançando, e tem sido muito legal fazer. Então, obrigado por você estar aqui. E aí, ontem, cara, eu fui parar pra pensar nisso, né? Eu falei, caramba, 40 vídeos, fiz 40 vídeos e tudo mais, que bom, né? É uma marca legal. Daqui a pouquinho eu chego na metade da meta, já, pô, é muito bacana você ver a evolução das coisas. E aí, pensando na evolução das coisas, eu pensei na minha evolução também. Porque, cara, eu sou um baita do nerdola. Eu não sei você, tá? Que tá me assistindo. Mas eu sou um baita do nerdola, cara. Eu sou nerdola pra caralho, assim. Desde molequinho, assim, eu era... Sabe aquele moleque que gosta? Eu gostava de... É engraçado, porque eu era nerdola pero no multi, né? Então eu gostava bastante de ler, assim, de ficar escutando história. Eu adorava a história da minha avó. Então, olha só. Eu comecei a gostar de ler porque minha avó contava história pra mim. Eu tinha 5, 6 aninhos, assim. Aí teve uma época que a gente foi pra Natal, ela morava em Natal, né? Minha família é de Natal. E aí, pô, eu deitava no colo dela, ela ficava me contando a história ali, cara, era muito maravilhoso ficar escutando a história da minha avó. E aí eu voltei pro Rio, mas, pô, imagina, né? Minha mãe não sabia contar a história, meu pai não sabia contar a história, ninguém tinha paciência pra contar a história pra mim. E aí, cara, eu comecei a descobrir os livros, né? E, cara, que coisa gostosa, assim, ler é muito gostoso, né? Porque abre muito sua cabeça, é quase como se você, imagina, entrasse num mundo completamente diferente, tipo assistir um filme, né? Eu entrasse num mundo completamente diferente ali com as letras, né? E aí eu fui pegando esse prazer por ler, né? E ao longo da minha, enfim, adolescência, assim, né, juventude, eu adorava jogar RPG. Não sei se você sabe o que é RPG mesmo, mas se você não sabe, você tá perdendo, é muito legal. É muito maneiro. Eu lembro que na escola, eu não tinha dinheiro para comprar isso, né? Mas eu ficava sempre assim do lado, os moleques ficavam, sabe aqueles, tinha uns livros antigamente, que você ia lá e ele ia contando uma historinha, aí você tinha que fazer meio que decisões, sabe? Aí, sei lá, ele falava, tá, se você toma essa decisão, então vá pra página tal. Aí na página tal continuava a história de um jeito diferente, assim ia. E eu não tinha dinheiro para pagar, para comprar isso, né? Então eu ficava ali acompanhando, vendo como é que os moleques faziam e tal. E também não tinha muita coragem de pedir para meus pais, porque eu sabia que a grana em casa era curta, né? Mas aquilo já era um RPGzinho, pô, maneiríssimo, que eu acompanhava ali, achava sensacional. E na escola também, eu conheci alguns amigos que tinham umas cartinhas, né? Chamada Magic the Gathering. Se você não sabe o que é, cara, isso foi um negócio que, assim, eu fui apaixonado por muito tempo mesmo. E foi, digamos assim, abrindo meio que a minha cabeça para muitas coisas que eu gostava bastante, né? Por exemplo, videogame. Então, cara, adorava videogame. Hoje em dia eu jogo bem menos videogame, mas eu gostava muito de jogar videogame. Principalmente videogame de luta e de RPG, né? Eu era bom nos videogames de luta, eu acho. Não era excepcional, mas era bastante bom. E no RPG também. E, cara, eu lembro que eu tinha amigos, assim, que... faz muito tempo que eu não vejo esses amigos, by the way. Se vocês estiverem assistindo aí, dá um salve aí no comentário. Ou dá um salve, sei lá, no WhatsApp, no Instagram, não sei. Dá um alô, porque... Cara, a gente passava madrugadas e madrugadas, às vezes passava fins de semana inteiros, assim, comendo, sei lá, imagina, comendo Cheetos, enfim, o que dinheiro desse pra comprar ali, a gente não ligava muito pra isso, né? Cara, jogando Magic, jogando RPG. Não sei se você já jogou RPG, mas eu jogava RPG, um formato de RPG chamado Storytelling, né? Por acaso, né, contar história também. E eu era fascinado com aquilo ali, porque realmente te transporta para um mundo diferente, te faz avaliar as coisas em cenários hipotéticos, né, e lidar com grupos mesmo de uma maneira, digamos assim, muito mais articulada, né, porque você precisa pensar de forma talvez um pouco mais estratégica, você precisa lidar com aquela situação específica e basicamente trabalha a sua imaginação, sua capacidade de leitura, sua capacidade de entendimento de cenário. Enfim, eu acho que tem tem muitos benefícios, né, de jogar RPG. E algum tempo depois, no meu trabalho, a gente fazia uma coisa que a gente chamava de... Cara, como é o nome? Não é storytelling. A gente fazia uma simulação. Eu esqueci o nome agora. Mas a gente fazia uma simulação. Imagina que você está conversando com alguém e aí a pessoa ficava ali... imagina, fingindo que estava ligando para você. Porque eu trabalhava na área comercial nessa época. Cara, como é que eu esqueci o nome, cara? Meu Deus. Mas aí a pessoa fingia que falava com você, como se fosse um cliente, e você tinha que reagir, que era basicamente um RPG. Então imagina, aquilo ali é um roleplay. Agora eu lembrei, roleplay. Aliás, RPG, né? RPG significa Role Playing Game. Então é basicamente um jogo de interpretação de personagens, imagina isso. E ali eu ficava realmente fascinado com aquilo. Eu joguei, cara, Vampiro, a Mágica, joguei Mago, a Ascensão, joguei Garou, né? Lobisomem, o Apocalipse, eu adorava jogar. Nossa, como eu adorava, cara. Eu adorava, cara, aquele negócio. Nossa, talvez os meus prediletos sejam Lobisomem, Apocalipse e D&D, né? Dungeons and Dragons. Se você não conhece, é muito maneiro, assim, enfim, é sensacional.
E ao longo dos últimos tempos, né, a coisa que me fez voltar a ser nerd foi um joguinho de computador, até um joguinho de computador meio foda, porque ele te vicia pra caralho. Chama League of Legends, cara. Olha isso, cara. Fui conhecer isso anos atrás, assim, e aí eu fico naquela coisa de amor e ódio, né? Porque eu não sou muito bom no jogo, mas eu gosto de jogar. E pra você ficar bom, você tem que investir muitas horas, assim, e eu não gosto de ser ruim nas coisas, né? Então, se eu vou fazer o negócio, vou fazer o negócio direito. E como eu não tenho muitas horas pra investir em League of Legends, o que eu decidi foi meio que deixar ele de lado, assim, de vez em quando eu jogo ali só pra passar raiva e volto. Mas olha que coisa curiosa, tô falando isso porque como é que a gente vai evoluindo, né? Muita gente acha que, na verdade, eu sou um cara que sempre foi do esporte e que, sei lá, eu tenho esse traço nerd. Mas, na verdade, naturalmente, eu sou um nerd que foi praticamente forçado a entrar no esporte. Porque eu não gostava muito de ficar suado, cara. Eu não gostava muito de correr. Quando eu era moleque, eu era meio preguiçosão, assim, sabe? Meio gordinho, preguiçoso, assim. E eu lembro que quando eu tinha uns 10, sei lá, uns 9, 10 anos, até uns 12 anos, assim, meu pai fazia questão que eu jogasse futebol, cara. Eu detestava jogar futebol. Detestava. Eu tinha um esporte que eu queria fazer, eu queria praticar na época, era karatê, que tava meio que na moda, assim. E eu achava muito maneiro sair na porrada, eu achava irado sair na porrada. Aquilo ali pra mim era muito maneiro. Só que meu pai não gostava e tudo mais, aí, enfim, né, não financiava, não incentivava nada disso. O que ele incentivava era jogar futebol. E aí foi quando eu fui pro esporte. E realmente, cara, o esporte é um negócio sensacional, uma coisa muito gostosa, porque não só você tem esse prazer de, digamos assim, fazer coisas que às vezes você nem imaginava que você conseguiria, mas também tem, no caso do futebol, né, você tem aquela coisa da parceria, de estar ali junto com as pessoas. E no meu caso, por exemplo, cara, quando eu comecei a jogar futebol, eu era tão ruim, mas eu era tão ruim que as crianças choravam, cara. As crianças choravam. Quando vi que eu ia entrar eu juro, já isso aconteceu. Eu na lateral, assim, pra entrar, né, eu jogava de zagueiro, não era lá muito habilidoso, eu botava lá no fundo. Depois eu fui melhorando, tá? Depois eu fui melhorando. Mas no início era tão ruim, cara, que as crianças, eu lembro, cara, do molequinho começou a chorar, não, pai, ele é muito ruim. E eu entrei realmente, cara, tipo assim, o jogo não fez muita diferença, eu entrava nos últimos minutinhos ali, mas eu fui evoluindo, chegou um ponto, cara, eu fiquei, assim, vou ficar falando que eu fiquei muito bom, porque ainda vai dependendo, porque você entende muito bom, né? Mas eu realmente fiquei bem competente, eu virei um jogador, assim, infanto-juvenil, ali, assim, bastante competente, era zagueiro, fui capitão do meu time durante bastante tempo, e era um zagueiro, não era aquele zagueiro bruto, né, idiota e tal, que não sabe jogar, não tem muito recurso, né? Eu jogava direitinho, treinava bastante, assim, e aí fui melhorando. E ao longo do tempo eu fui gostando do esporte, porque o esporte traz um prazer, né, grande, porque muda você de diversas formas, tanto psicologicamente como fisicamente, etc. Traz muitos benefícios. Né? Mas na verdade eu sou um nerd que foi pro esporte, não um esportista que é meio nerd. E eu fiquei pensando nessa evolução ontem, porque estava trabalhando, né, terminando de trabalhar uma coisinha aqui ontem domingo, né, sempre importante. E aí, cara, eu deitei ali na cama e tal, falei, cara, tô com vontade de ver Magic. Imagina, hoje em dia tem vídeo de tudo, né? Eu fui lá, botei no YouTube, cara, tinha um vídeo de campeonato de Magic. Bateu uma nostalgia absurda, né? Não só bateu uma nostalgia absurda, mas bateu quase que, assim, uma abstinência. Não foi abstinência, a palavra não é essa, mas bateu uma saudade de jogar, cara. Eu falei assim, cara, calma aí, o que tá jogando agora, né? Qual que é o meta? Olha isso. Quais são os decks, né, dos campeões? O que a galera tá usando pra jogar e tal? O que tá competitivo? Olha a minha cabeça, né, cara? Eu sempre gostei muito de competir. E eu queria compartilhar isso com você. Cara, você é nerdola também? Como é que é a tua evolução? Como é que você vê a tua evolução? Porque eu vejo que eu era meio que um gordinho nerdola, assim, talvez mais introspectivo até do que extrovertido, uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. Eu não sou uma pessoa naturalmente, assim, super comunicativa, que sai puxando conversa com todo mundo. Até hoje eu não sou. Mas eu sei fazer isso quando precisa, né? Até naqueles testes que tem MBTI, etc. Tem um que é, assim, introspecção e extroversão, né? Introversão e extroversão, melhor dizendo. E eu sempre fico limítrofe ali, cara. Ou eu fico um pouquinho para extroversão ou um pouquinho para introversão, mas é quase no meio, quase na fronteira ali entre um e outro. É bem fronteiriço mesmo. Então eu consigo, digamos assim, enganar bem, mas eu acho que eu evolui bastante. E, no entanto, cara, olha que coisa mais louca, né? Dentro de mim, aquele nerdola ainda existe, né, cara? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. No domingo, que tinha que ir pra montanha, tava tendo campeonato mundial, de LOL, né? Olha isso, cara, pode rir, mas é verdade. E o time brasileiro, que o Brasil nunca passa, tipo, o Brasil é muito ruim de League of Legends, assim, ou aparentemente, ou competitivamente falando, em contexto global, a gente é bem fraco, né? E eu já acompanho há alguns anos. E aí dessa vez tinha uma chance real do time passar. E, cara, passar de fase, né? Porque você tem a fase de entrada, onde os brasileiros nunca passam, para a fase que eles chamam de fase suíça, que é a fase eliminatória ali. Todas as fases são eliminatórias, mas é a fase de grupos. E aí tô lá e eu torcendo pros brasileiros, né, cara? Então começou às 9 horas, e o negócio foi parar quase meio-dia, porque foi até o último minuto, né? Imagina, foi com emoção mesmo, né? Assim, quase que a gente não passa, mas acabou passando. E, cara, eu fiquei, tipo, eu esperei, eu falei assim, não, cara, eu vou tomar mais sol na muleira hoje, quando eu for pra montanha, não tem problema, porque eu quero ver isso. Isso não vai repetir de novo, eu quero ver essa porra ao vivo, não quero ver depois. Então você vê que tem uma nerdola dentro de mim também. Se você é nerdola e tá me assistindo aí agora, cara,
assim, tenho orgulho, eu tenho orgulho de ser nerdola, cara. Gosto bastante, assim, de dizer que, pô, que joguei RPG, etc e tal. E eu incentivo qualquer pessoa que tenha, sei lá, interesse, curiosidade de fazer também. Mas é interessante ver como você evolui, né, cara? Hoje em dia eu tenho tão pouco contato com isso. Ontem, pô, eu fui ver aquilo, me deu uma saudade danada. E é quase que, sei lá, de alguma forma, imagina, parece que a vida vai te transformando numa coisa, vai te levando para certos caminhos, mas tem uma parte de você que é invariável, né? Coisa que você não precisa, ninguém precisa chamar, que ela vai lá e aparece. E essa, talvez essa seja a minha parte aí, essa parte nerdola que aparece assim de uma hora para outra, sabe? Bom, é isso que eu queria compartilhar isso com você. A gente vê no vídeo 42. Um abraço e tchau, tchau.